Hoje nós vamos começar essa transmissão agradecendo a Deus, porque o Senhor tem sido presente em nossa vida em todo o tempo. E eu quero convidar você a enviar o link dessa transmissão, mas para que você estivesse conosco com o coração aberto para o mover de Deus e o mover do Senhor. Você deseja fazer isso? Então nós vamos orar ao Senhor, clamando a boa mão de Deus durante esse tempo em que nós estamos juntos. Pai amado, eu sou grato a Deus por esse espaço, por essa oportunidade, onde nós reconhecemos a Tua presença e nós clamamos para que o Senhor fale conosco, Pai. Que os corações que estão conectados nessa mensagem possam ver a Tua boa mão e a alegria do Senhor possa transbordar em cada vida. É o desejo do nosso coração e oramos em nome de Jesus. Amém. Acesso ao Pai, por Cristo Jesus.
Você tem motivos para apresentar ao Senhor? A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve o clamor do coração do seu povo. Eu queria que nós orássemos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Nós estamos vivendo um aumento significativo nos casos de dengue na nossa cidade. Nos últimos dias nós tivemos diversos irmãos da nossa própria comunidade enfrentando essa luta. Nós ainda temos, o irmão Levi Leiva está se recuperando aí da dengue. Nós temos o irmão dele também, o Zé Leiva, se recuperando da dengue, está internado, estado um pouco delicado. E eu clamo para que nós possamos, continuar orando pela saúde deles. Nós temos a Thalita, que é membro da nossa igreja. Thalita, estamos orando pela tua recuperação. Nós temos o Fabrício, que passou mal, foi internado, mas Deus já está restaurando completamente, junto com a esposa ali, a Tainara, a qual nós temos o privilégio de ver o agir de Deus acontecendo. Nós tivemos o Samir, a Maiara, nós tivemos tanta gente sofrendo por causa da dengue, a irmã Wanda, e nós precisamos clamar por aqueles que estão se recuperando, mas por aqueles que estão enfrentando o cansaço e a exaustão por causa da dengue. E talvez você tenha outros motivos de saúde. Nós temos ali a mãe da nossa querida Andrelissa, passando pelo tratamento de câncer, o irmão Nildo também passando ali pelo processo de hemodiálise. Nós estamos clamando ali por uma possibilidade de transplante de rim para que ele possa viver com mais conforto. E tantas pessoas ao nosso redor que estão padecendo. E eu queria convidar você a orarmos juntos por todos esses motivos e talvez pelos teus aí que estejam em teu coração. Vamos orar? Pai, visita o teu povo, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão padecendo por causa da dengue, Deus, que o Senhor os visite e os restaure, Pai. Deus, eu oro, ó Deus, pelas nossas autoridades para que eles possam trazer, ó Deus, de forma prática, ó Deus, projetos de saúde pública que venham a frear, ó Deus, tanta dor que tem sido gerado nas famílias e tanto cansaço na vida das famílias. Pai, que esses líderes da nossa cidade, do nosso estado, tragam políticas públicas que venham a abençoar e cessar, ó Deus, essa manifestação e proliferação, ó Deus, da dengue. E eu oro também por aqueles que estão sofrendo, Pai, visita-os com o teu poder. Obrigado por aqueles que já estão num processo de restauração, que o Senhor continue, Deus, a restaurá-los, mas, Pai, que nós possamos ver a tua boa mão. Por aqueles que passam por lutas em outras áreas de enfermidade, visita-os, Deus, a Dona Dora ali no tratamento contra o câncer, Pai. Visita, Deus, de uma forma extraordinária, trazendo conforto e trazendo cura, que é a razão pela qual nós estamos orando, Deus, para que o Senhor seja glorificado, Paizinho. Eu coloco, Deus, todos os motivos, irmão Nildo, irmã Ana, Deus, que também lutam ali por causa das dificuldades de saúde. Que o Senhor os visite, Deus, e todos os motivos apresentados nesse momento, seja no chat, motivos apresentados, ó Deus, ali também, ó Deus, na mente e no coração. Nós vamos orar pela irmã Diva, que também está afastada do trabalho, que ontem esteve no hospital e hoje ela está, Deus, sendo tratada com medicamentos para ficar melhor. Que Deus possa visitá-la ali na sua casa, em nome de Jesus. Amém.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nós vamos meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Nós temos estudado uma série de mensagens sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, a carta de Paulo aos filipenses, irmãos próximos do Senhor Jesus, irmãos próximos de Paulo ali na sua caminhada e no seu ministério. 10 anos depois da segunda viagem missionária ter acontecido e Paulo ter passado ali, direcionado por Deus pela Macedônia, ele funda a igreja ali na cidade de Filipenses, e aí depois de todos esses 10 anos, Paulo estava preso, passou por muita perseguição, estava prestes a ser condenado, e ele escreve essa carta justamente com o objetivo de alegrar e motivar o coração dos membros daquela igreja, a qual ele tinha um carinho muito grande. E ele começa a destacar para que aquilo fosse possível, para que a alegria fizesse parte, a unidade era fundamental, a unidade do povo de Deus diante dos obstáculos, diante da tentativa de impedir o avanço do Evangelho do Senhor Jesus revelado através do exemplo de Cristo, de ter se entregado para morrer e ressuscitar. Paulo, um pouco antes, nós já vimos nas nossas mensagens anteriores que ele ouve um chamado, um direcionamento do Senhor. Ao invés de ir para a Ásia, ele vai para a Macedônia e ali ele implanta várias igrejas na sua segunda viagem missionária. E nós temos aprendido que viver os propósitos de Deus não nos isenta de lutas e batalhas, não nos impede de enfrentarmos dificuldade. Nós aprendemos também que quando nós entregamos a direção das nossas vidas nas mãos de Deus, para que o Senhor ele tenha o controle absoluto, nós vamos enxergar o sobrenatural acontecendo na nossa vida. E quando nós chegamos no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele mostra que o melhor exemplo e o maior exemplo a ser seguido era o exemplo do próprio Senhor Jesus, ao viver a sua vida de acordo com aquilo que Deus desejava para que os planos do Senhor fossem cumpridos. E aí é onde se encontra o segredo da verdadeira alegria, da satisfação completa, do preenchimento do nosso ser de uma forma ampla e completa da presença de Deus e da direção do Senhor. Nós vamos ler a palavra de Deus lá na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. E a palavra de Deus ela vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente do que é seu, dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar ou apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, Ele abençoe a leitura dessa palavra e nós possamos entender a aplicação para o nosso coração, para que ela se torne uma palavra viva em nós. Esse texto que nós lemos são um dos versículos mais claros que vai revelar a respeito do plano de Deus na humanidade do Senhor Jesus, onde Ele assume a forma humana, mas Ele, independente de estar aqui vivendo entre nós, como um de nós, no meio da humanidade para cumprir o plano de Deus, Ele vive a vida que Deus tinha estipulado para Ele com o objetivo de cumprir a sua missão. O jeito que Jesus viveu a sua vida, o seu ministério, os seus relacionamentos, foi uma forma onde Ele focou em primeiro lugar na sua vida, no seu ministério e na vontade de Deus. Uma vida que foca nos projetos de Deus começa a experimentar o agir extraordinário do Senhor e uma satisfação espiritual, pessoal, transbordante de alegria dentro do nosso coração. E quando nós vivemos com foco em Cristo e na missão que Cristo nos deixou, nós vamos dar a oportunidade para que Deus se revele de forma extraordinária, trazendo esperança para a nossa vida. E por mais que sejam difíceis os momentos que vivemos ou enfrentamos, o Senhor é aquele que vai trazer foco para o nosso jeito de viver e esperança de vida eterna. A palavra de Deus começa a mostrar que Jesus, Ele é o maior modelo, o sumo modelo a ser seguido, onde o seu jeito de viver a vida trouxe completa satisfação e alegrou o coração do Pai. No momento em que Jesus, Ele ali está sendo batizado, o próprio Senhor, Ele se manifesta de forma extraordinária, dizendo: esse é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. E essa mesma alegria que vai invadir o coração de um homem chamado Paulo, que estava encarcerado, e mesmo depois de tantas lutas, perseguições e ameaça, ele é capaz de escrever uma carta para aquela igreja e para tantas outras, com o propósito de alegrar, de motivar os irmãos daquela igreja, daquela cidade, a experimentar a plena alegria, independente dos momentos ou das circunstâncias que eles estão vivendo. Hoje, ao refletir em seu coração, você se considera uma pessoa alegre. Você vive os seus dias com a realização e certeza da presença de Deus dentro do seu coração. Você é uma pessoa que, se perguntarmos para as pessoas ao seu lado, elas consideram você uma pessoa alegre, feliz e realizada no seu jeito de viver a vida. Por isso que, ao meditar nesse capítulo 2 aqui da carta de Filipenses, nós vamos abordar a respeito da alegria do Senhor que invade o nosso coração. Ao olhar para a história de Paulo, que ele narra no capítulo 2, e nós vamos enxergar que viver a vida além de mim mesmo é o primeiro passo para nós experimentarmos a alegria completa do Senhor dentro da nossa vida. A alegria que vai transbordar dentro do nosso coração. Viver a vida além de mim mesmo vai me tornar capaz de olhar para o outro de um jeito diferente. Não olhando para os outros ou para os nossos relacionamentos, para aquilo que fazemos, com objetivos de simplesmente realizar aquilo que estamos desejando. Mas nós teremos a oportunidade de olhar para as circunstâncias com o olhar do outro. E isso vai gerar em nós um desejo, não egoísta de realizar aquilo que queremos, mas um olhar que vem do trono de Deus para olhar para as pessoas como Deus olha, para fazer para as pessoas aquilo que nós desejamos que fossem feito a nós mesmos, e de repente nós estamos vivendo a alegria do Senhor dentro do nosso coração. Lá nos versículos 3 e 4 da carta de Filipenses,
ali no capítulo 2, ela vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É muito estranho de nós vermos, né, esse texto em meio a uma sociedade tão individualista que nós vivemos. E de repente os ensinamentos do Senhor, ele vem até mesmo como uma espécie de contracultura. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os interesses são colocados em primeiro lugar, aquilo que vai trazer benefício próprio. Se nós olharmos nas mais diversas instâncias dos nossos governos, nós vemos uma busca não de representatividade do verdadeiro povo que elege as suas autoridades, mas de pessoas buscando os seus próprios interesses, aquilo que vai de encontro com aquilo que ele deseja ou traga prosperidades a si mesmo. Por isso que nós vemos tanta corrupção no meio da nossa sociedade, pessoas que acabam se desviando, ao invés de representar o povo, eles acabam buscando a si mesmo. Nós vemos tantos desvios de condutas baseados simplesmente em interesses meramente pessoais. Por isso que esse texto, nos dias em que vivemos, ele vai ser apresentado como uma espécie de contracultura, quase que inadmissível vivermos dessa forma nos dias em que nós estamos vivendo, na nossa geração. Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos desafiar a nós olharmos ao nosso redor para podermos observar, mediante a ótica de Deus e dos planos de Deus, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor em meio a uma sociedade corrupta. E de repente o nosso jeito de viver a vida começa a influenciar como exemplo pessoas que vivem ao nosso redor com desvios de caráter. Pessoas que não conhecem o amor de Deus, ou pessoas que até conhecem o amor de Deus, mas que não permitiu que Deus tomasse conta de todas as áreas de sua vida. Quando você olha para as suas atitudes, para as suas escolhas, para os seus negócios, você tem vivido do jeito que agrada ao Senhor. Mais do que isso, você tem sentido a verdadeira alegria dos altos céus invadindo o seu coração e as pessoas que estão ao seu redor. Queridos, viver uma vida com Cristo precisa nos levar a viver a vida de uma forma diferente. Viver com Cristo precisa nos fazer parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Sabe por quê? Afinal, se nós vivermos a vida dessa forma, as pessoas encontrarão a presença de Deus em nós. E elas perceberão que existe uma diferença, existe um valor que rege a nossa conduta e o nosso jeito de viver a vida, que não meramente nos preocuparemos simplesmente com nós mesmos, mas nós nos preocuparemos com os outros. A pergunta que fica é: que diferença você tem feito? Que diferença você tem agido na vida de pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que este mundo ele se torne um mundo melhor? Será que a sua experiência com Cristo tem revelado o Cristo que habita em você, o Espírito Santo de Deus que envolve o seu coração? É muito comum quando nós demonstramos amor de forma prática para pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas estranharem o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Às vezes as pessoas pensam que temos interesses pessoais, mas na verdade o real e o grande interesse que temos é que essa pessoa aprenda a viver conhecendo o amor de Deus através de Cristo Jesus, e mais do que isso, para que a sua vida seja moldada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver plenamente a alegria de Deus dentro do nosso coração. O versículo 4 vai dizer: olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Nós tirarmos o foco de nós mesmos para olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e nós amarmos essa pessoa da mesma forma como o Senhor nos amou, e isso é mandamento. Primeiro mandamento, resumido pelo Senhor Jesus: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, ao escrever essa carta para aquela igreja, ele sabia desse valor e ele ensinava esse valor na vida daquelas pessoas.
Talvez você esteja me ouvindo nesta mensagem e às vezes questionando, isso é utopia. Não, isso não é utopia. Isso é palavra de Deus, vontade do Senhor. E quando nós ouvimos, obedecemos, nós vamos experimentar Deus agindo na nossa vida. E Deus fará com que o nosso coração tenha um encontro com a verdadeira alegria e nós vamos viver com a satisfação da presença de Deus dentro do nosso coração. Será que hoje, ao ser desafiado pela palavra de Deus, você escolhe viver dessa forma, não simplesmente olhando para as suas necessidades, desejos, sonhos ou vontades, mas olhando para os outros do jeito que Deus deseja que você olhe, usando o exemplo de Cristo que nos ensina com o seu jeito de viver o que é abrir mão de nós mesmos por algo maior, por algo que é a vontade de Deus sendo estabelecida dentro da nossa vida. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 2, logo nos primeiros versículos ali vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Eu fico tentando imaginar Paulo ali naquela prisão, ele escrevendo essas palavras com o propósito de revelar unidade e a manifestação da alegria do coração dele, ao encontrar aqueles irmãos daquela cidade, daquela igreja, vivendo essa unidade. E ali direto da prisão, sofrendo as consequências de uma vida em que experimentou ousadia e obediência na presença de Deus, mas envolvido pelo poder do Espírito Santo, do Senhor, de tal forma que ele traz a convicção de que Deus estava no controle, mesmo passando por lutas, a alegria era algo possível. Paulo ele começa a tratar do propósito de vida para aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, para que eles tivessem o mesmo modo de pensar, a mesma visão, a mesma missão, o mesmo propósito. Ele usa a palavra o mesmo amor e a mesma atitude. Em outras palavras, vivam além de si mesmos. Viva por um propósito maior. Pare com essa correria agitada, louca, que tem roubado a alegria que você deveria experimentar em Cristo e foque nas coisas do alto. Busque a presença de Deus, saia desse redemoinho que tem roubado de você a alegria de viver. Queridos, quando nós olhamos para a nossa missão, nós vamos ver que várias distrações são jogadas na nossa vida e são trazidas ali para o nosso coração. E nós precisamos ter sabedoria, discernimento para que nós ousadamente rejeitemos essas distrações que roubam o foco da verdadeira alegria dentro do nosso coração. Por isso que, ao olhar para os outros como a nós mesmos, nós vamos viver aquilo que o Senhor deseja. Cuidar uns dos outros, e nós não faremos mais as coisas por ambições pessoais ou egoístas, como os versículos 3 e 4 trazem, mas nós vamos viver do jeito de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Queridos, essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Se você já experimentou o amor de Deus, se você conhece quem é Jesus e aquilo que Ele fez por você, você precisa viver a realização plena da presença de Deus na sua vida. E a repleta alegria só será possível quando nós vivermos a nossa vida para aquele que nos salvou, para aquele que nos ama e deseja que nós experimentemos o melhor dentro do nosso jeito de viver. E de repente o nosso olhar muda, porque nós vamos olhar para quem Deus tem trazido para perto de nós e nós vamos tentar observar aquilo que é a necessidade daquele coração. E de repente nós nos colocamos à disposição de Deus, disponível
para sermos usados pelo Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor têm sofrido. As pessoas que estão ao nosso redor têm vivido uma vida sem foco e sem direção. As pessoas ao nosso redor têm sofrido sem esperança. E você, como tem vivido? Será que você tem vivido diferente das pessoas que não conhecem o amor de Deus? Será que a sua vida tem testemunhado simplesmente um agito de um lado para o outro, sem experimentar a verdadeira paz, satisfação e alegria? Talvez Deus trouxe você essa mensagem para que você pudesse parar tudo e recomeçar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu o convido para controlar a minha vida, para ser o governador dos meus dias, para que eu possa frear essa correria que eu tenho vivido, para que eu possa observar o teu agir e fazer aquilo que o Senhor deseja. O apelo de Paulo, ali de dentro daquela prisão, por causa do Evangelho do Senhor Jesus, ela para desafiar aquelas pessoas a viverem de um jeito diferente. E essa é a mesma aplicação que é trazida na minha vida e na sua vida. Eu quero convidar você a viver a sua vida a partir de hoje de um jeito diferente, de um jeito onde a sabedoria, o discernimento e o propósito do Senhor possa ser aquilo que é foco primordial na sua vida. E você de repente não vai simplesmente cuidar daquilo que é seu, mas vai cuidar também daquilo que é dos outros. E de repente você está vivendo um estilo de vida que vai abençoar as pessoas e vai exaltar e engrandecer o nome de Deus. Queria que você refletisse sobre essa mensagem, mas que você pudesse tomar decisões que levarão você a sair do agito do corre-corre, para viver o propósito de Deus. Talvez você esteja perdido nas distrações e hoje Deus deseja restaurar o seu coração. E você vai começar a viver e a priorizar aquilo que precisa ser prioridade. Lembre-se, a vida é curta, mas Deus nos dá a oportunidade de vivermos a vida que ainda nos resta de um jeito que trará alegria ao nosso coração e trará glórias ao nome de Deus. Eu não sei por que Deus trouxe você essa mensagem, mas eu queria que você assumisse compromissos. Talvez o compromisso que você precise assumir é de olhar para as pessoas do jeito que Deus olha. E aí você precisa aprender a amar as pessoas que Deus diz que você precisa amar, o teu próximo. Agora, talvez Deus tenha trazido você a essa mensagem porque você simplesmente olha para si mesmo e você vai descobrir, Deus está revelando que a sua atitude, o seu jeito de viver a vida é egoísta. E você precisa abrir mão do egoísmo, porque isso é pecado. E você precisa pedir perdão ao Senhor. Agora, talvez você perdeu o foco já há algum tempo e você está perdido no meio das distrações. E hoje você precisa parar, fazer uma oração a Deus, pedindo perdão a isso e recomeçar. Fazer uma agenda que priorize aquilo que é de Deus na sua vida. Peça perdão e fale com Deus. Agora, talvez o Senhor trouxe você essa mensagem porque você não tem mais esperança e está desesperado. E para você, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você está abrindo o teu coração para viver de um jeito diferente. Você substituirá dor e incerteza por convicção e alegria que vem dos altos céus. Porque o Senhor é aquele que, através do sacrifício de Cristo, Ele nos dá a oportunidade de termos o perdão dos nossos pecados, mas Ele também nos dá a certeza de vivermos com esperança de vida eterna na presença de Deus. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu queria convidar você a entregar sua vida a Cristo. De uma forma muito simples, repetindo uma oração. E se você é essa pessoa, repita essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço o meu pecado, que sou pecador e que só Jesus pode mudar a minha vida. Eu o recebo em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, talvez você precise de ajuda. Faça contato conosco e nós podemos ajudar você diante dessa decisão. Mas a esperança de vida eterna e de presença eterna e constante de Deus que enche o nosso coração de alegria, ela vai tomar conta de você e da sua história e da tua família. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quando o sol se
és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Eu espero que a alegria do Senhor invada o teu coração e você viva os propósitos de Deus, a restauração do Senhor dentro da sua vida e a sua família e o ambiente que você viva possa ser alcançado pela alegria do Deus Todo-Poderoso. Você é nosso convidado para estar conosco domingo às 9 da manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Nós tomamos um café às 9, depois nós vamos estudar a Palavra de Deus e às 19 horas na nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.